Em One Punch Man, o nível de força varia muito. A qualquer momento pode aparecer um ser muito poderoso que vai ameaçar toda a humanidade, como é o caso dos monstros, por exemplo. E por isso, os heróis constantemente sempre estão combatendo estas ameaças que vão aparecendo e fortalecendo mais ainda os seus poderes. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 personagens mais fortes de One Punch Man. Então, se você quer saber quem são eles, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu primeiro vídeo de One Punch Man que eu faço aqui no canal, então eu espero muito que vocês gostem. E se vocês querem mais vídeos sobre o anime do nosso careca de capa, deixem aqui nos comentários, pois com certeza One Punch Man é uma das histórias que eu mais gosto de acompanhar. E com certeza será um prazer absurdo pra mim trazer mais vídeos sobre o nosso careca de capa e o homem de um soco só. Mas então, vamos agora para os 10 personagens mais fortes de One Punch Man. E para começar, em 10º lugar, temos então o personagem com o nome mais zoado da série até o momento, sendo esse o Esperma Negro. O Esperma Negro é um monstro de ameaça de nível dragão, ou seja, ele é uma ameaça para várias cidades diferentes ao mesmo tempo. No caso dele, ele pode até mesmo ser uma ameaça para vários países espalhados pelo globo. Toda vez que o Esperma Negro sofre um ataque que teoricamente tiraria a sua vida, ao invés dele morrer, ele vai se multiplicar em 2, e ele continua se multiplicando enquanto tiver células suficientes para ele se dividir. E como um corpo geralmente possui em média 70 trilhões de células diferentes, o Esperma Negro é capaz de se multiplicar milhares e milhares de vezes. Porém, mesmo conseguindo se multiplicar diversas vezes, ou até mesmo infinitamente, os seus clones vão ficando cada vez mais fracos ao decorrer que ele vai se multiplicando, mas mesmo assim o seu poder é tão grande que até mesmo os seus clones são bem poderosos, como por exemplo alguns clones que ele criou com poucas células, onde foram capazes de vencer o Samurai Atômico, sendo que o mesmo é o 4º maior herói de toda a classe A, além também de ter derrotado o Imei Mask, o herói número 1 da classe A, derrotando também o Genos, que também é um herói de classe S. Mas quando todas as células se juntam e voltam para o seu corpo, aí sim ele mostra seu verdadeiro potencial e poder, pois juntando 48 trilhões de células diferentes, ele pode mudar a sua aparência e se torna então o Esperma Dourado, que já é bem poderoso. Porém, juntando 54 trilhões de células, ele pode mudar a sua forma para a mais poderosa, sendo essa a forma do Esperma Prateado. Nessa forma, ele tem uma incrível força física e uma velocidade impressionante, sendo mais forte e mais rápido que quase todos os heróis da classe A. Além disso, o Esperma Prateado também pode esticar o tentáculo de sua cabeça para atacar os seus oponentes, atacando eles como se fosse um chicote. E graças à sua versatilidade e poderes, ele facilmente se tornou um dos monstros mais poderosos até agora da série e também um dos personagens mais fortes de todos. E em 9º lugar, temos então a Centopeia Sábia. Até agora na série já foram mostradas várias centopeias diferentes, como por exemplo a Centopeia Júnior, que é a menor de todas e também a mais fraca. Temos também a Centopeia Sênior, uma bem maior que a Centopeia Júnior e também muito mais resistente, possuindo um casco extremamente duro em volta de seu corpo. Temos também a Centopeia Anciã, que com certeza é uma das mais poderosas, possuindo um casco muito duro em seu corpo e também um corpo completamente gigantesco, podendo varrer uma cidade inteira somente andando, e todas essas centopeias juntas serviram como referência para a criação da Centopeia Sábia, pois a Centopeia Sábia é 5 vezes maior e mais poderosa do que todas essas centopeias juntas, além de possuir vários braços humanoides espalhados pelo seu corpo, que além de lhe ajudar em sua locomoção, ainda lhe ajuda a atacar seus inimigos e se defender de alguns
ataques. E falando em defesa e ataque, essa centopeia é quase que indestrutível, pois nem mesmo os golpes mais poderosos do Garou em sua face nem sequer a arranharam. Isso por conta de seu casco ser extremamente duro, sendo tão duro quanto um diamante, por exemplo. E pra quem não sabe, os diamantes são os objetos mais duros do mundo, então tire por aí a força e a resistência da centopeia sábia, um monstro que deu muito trabalho para vários heróis ao mesmo tempo e também para o Garou. E em oitavo lugar temos então a água maligna. A água maligna é uma enorme massa de água com um par de olhos flutuando dentro. Ele também pode mudar sua forma livremente, o que significa que ele não tem um estado verdadeiro de si mesmo, além dele não possuir nenhuma consciência, atacando as pessoas por puro instinto. E mesmo sendo um ser incontrolável, ele possui poderes praticamente limitados, pois a água é um líquido que todos nós tomamos, então ele poderia até mesmo se fundir com nossos corpos e explodi-los de dentro para fora, sendo então um baita apelão, ou até mesmo soltar jatos de águas incrivelmente poderosos que foram capazes de vencer vários discípulos do samurai atômico. E após se fundir com toda a água do oceano, a água maligna vai ficando cada vez mais poderosa, pois como eu já bem falei aqui, ela pode então se fundir com a água de qualquer coisa, e como o oceano é um mar repleto de água, a água maligna se torna muito poderosa, ficando extremamente gigante e conseguindo soltar rajadas de água ainda maiores, se não até mesmo tsunamis imensos. Porém, com tantos poderes e sem nenhuma consciência, ele logo perdeu para o nosso careca de capa, tudo isso com apenas um simples soco. Agora, em sétimo lugar, temos então a fusão da Psychons com o Orochi. Depois de estar quase morto, o Orochi usou a sua habilidade de absorção para se regenerar e também tentar absorver a Psychos, porém ela acabou se defendendo e resistindo, mas no meio disso tudo, ela acabou se fundindo com ele e os dois fizeram então uma baita fusão. Essa fusão fez com que os dois se tornassem um monstro gigantesco de cor vermelha e com vários tentáculos, e se os dois separados já eram incrivelmente poderosos e monstros de nível dragão, essa fusão foi considerada uma das mais poderosas até agora na série, se não a mais poderosa. Porém, eles ainda assim ganharam mais e mais poderes de um ser chamado de God, onde acabaram atingindo então o poder supremo e quase limitado. E o que faz essa fusão ser considerada a mais poderosa e quase de nível Deus foi o fato de seus poderes serem comparados aos da Tatsumaki. Com essa fusão então, podendo usar até mesmo a telecinésia, podendo também alterar a gravidade, mudar a sua forma com a metamorfose, manipular a eletricidade, além também de poder se regenerar instantaneamente de qualquer ataque possível. Seus ataques também são extremamente poderosos e destrutivos, pois basicamente destruíram metade do hemisfério do planeta, uma rajada tão poderosa que foi comparada com o poder de 5 bombas nucleares. Então sinta a pressão da fusão da Psychons com o Orochi. E em sexto lugar temos então a rainha da telecinésia, sendo essa a Tatsumaki. A Tatsumaki é basicamente uma humana com poderes psíquicos extremamente poderosos, sendo então uma heroína de classe S muito poderosa e prestigiada por seus incríveis poderes. As habilidades da Tatsumaki são tão grandes que muitas pessoas acreditavam que não existe nenhum ser que possa derrotá-la, e o mundo meio que a trata como uma arma definitiva da associação de heróis. Porém, isso não a faz ser a mais poderosa, pois no meio disso tudo temos então o poderoso King. Bom, brincadeiras à parte, as suas habilidades psíquicas são extremamente poderosas, mas a principal de todas com certeza é a sua telecinésia, onde só com o poder de sua mente ela pode levantar uma cidade inteira se quiser. Já em sua luta contra o polvo de sem olhos, um monstro enorme de nível demônio com o tamanho de um arranha-céu, se não for maior, ela sem nenhum esforço algum mandou o monstro pelos ares e o esmagou em uma pequena bola. O seu poder também foi mostrado durante a sua luta contra a fusão da Psychos com o Orochi, onde após a fusão, eles meio que ultrapassaram os poderes de um monstro de nível dragão, ficando então quase que de nível Deus. Porém, a Tatsumaki estava no meio disso tudo e ela simplesmente acabou sobrecarregando toda a fusão, torcendo eles completamente
cidade, assim como se torce um pano sujo de chão. E fazendo isso, ela acabou torcendo toda a cidade inteira junto. Tudo isso na maior tranquilidade. Até mesmo nosso careca de capa, o Saitama, ficou impressionado com os poderes da Tatsumaki, dizendo que eles eram muito maiores que a de vários heróis e monstros. E vale lembrar então que a Tatsumaki só mostrou algumas vezes seus verdadeiros poderes, então com certeza quando ela mostrar 100% deles, ela vai ficar ainda mais poderosa. Não é à toa que a chamam então de Tornado do Terror. E em quinto lugar temos então um dos meus vilões favoritos até agora da série, sendo esse o Boros. Lord Boros, também conhecido como Dominador de Universos, é um vilão que invadiu o planeta Terra à procura de uma batalha contra alguém que conseguiria desafiá-lo, pois ele se tornou tão poderoso ao ponto de nenhum oponente conseguir competir com a sua força em uma luta. Porém, após perceber que no planeta Terra existia um ser extremamente poderoso que se parecia muito com King, sendo esse o Saitama, o Boros partiu em direção à Terra para confrontá-lo. E ao chegar na Terra, ele acabou confrontando então o Saitama e até mesmo resistiu aos golpes do careca de capa, que tinha a intenção de derrotá-lo, surpreendendo nem que seja minimamente o Saitama, com o careca de capa considerando o Boros o inimigo mais poderoso que ele havia enfrentado até aquele momento, o elogiando por ter conseguido aguentar a potência de seus socos. Mas para conseguir ser extremamente poderoso, o Boros obviamente precisaria de poderes absurdos, e mesmo vindo de uma linhagem que é bem poderosa, o Boros era diferente dos demais da sua linhagem e acabou se sobressaindo com os seus poderes. Basicamente, o Boros possui uma enorme força física, velocidade sobre-humana que o supera até mesmo o próprio som, alta resistência e uma durabilidade quase que lendária, se não for lendária. Mas além disso, ele possui a capacidade de absorver energia, podendo liberar uma imensa onda de energia de seu próprio corpo que poderia destruir países inteiros, se não o próprio planeta, pois ele possui tanta energia em seu corpo que é quase imensurável. Então, por ser um exímio lutador e ter enfrentado diretamente o careca de capa, o Boros acabou provando a sua força e se tornou um dos mais fortes que já apareceram até agora na história de One Punch Man. E em quarto lugar temos então o Blast. O Blast é o herói número 1 do rank de heróis, sendo também o mais poderoso herói de rank S. No passado, mas especificamente há 15 anos atrás, o Blast, quando era muito novo, derrotou o líder da Vila Ninja, sendo um ser extremamente poderoso que basicamente fundou a organização toda da Associação dos Ninjas. E um pouco de tempo depois, na noite do exame de graduação da Vila Ninja, o Blast acabou atacando a vila novamente e derrotou facilmente, sem nenhum esforço, todos os ninjas da vila um por um. E para quem não sabe, esses ninjas eram extremamente fatais e amplamente conhecidos por as suas técnicas extremamente fatais e velozes. Porém, nas mãos do Blast, eles acabaram virando um bando de Zé Ninguém que só serviram para apanhar e servir como feitos do Blast. Os poderes do Blast vêm de seus portais dimensionais, podendo se mover através destes portais e atacar seus oponentes em velocidades absurdas, além de sua incrível força física e resistência, tendo sobrevivido diretamente aos ataques do Saitama contra o Garou. A Fubuki inclusive afirmou uma vez que o Blast, além dos poderes que ele possui normalmente, ainda possui telecinésia e também a capacidade de soltar rajadas de laser de seus olhos. Ela também falou que ele é tão poderoso que sozinho ele facilmente derrotaria a classe S de uma só vez. Tudo isso sem nenhum esforço. Porém, eu duvido muito que ele conseguiria derrotar o King, por exemplo. Já agora, em nosso terceiro lugar, temos então o vilão mais maligno de todos, sendo esse o Garou. O Garou, desde pequeno, era fascinado pelos monstros. Ele não achava justo os monstros sempre perderem para os heróis, e por esse motivo ele sofria muito bullying na escola, sempre apanhando de seus próprios amigos. Porém, seu fascínio pelos monstros era tanto que ele simplesmente foi se tornando um monstro aos poucos, até chegar no momento em que seu limitador acabou se rompendo e ele virou então um meio humano e meio monstro. O Garou basicamente foi um discípulo do Bang, onde possui diversas técnicas incríveis de artes marciais, se tornando então em pouco tempo o melhor aluno do dojo do Bang, onde espancou vários e vários alunos do dojo
e até mesmo vários heróis de uma só vez, inclusive o próprio Genos, que era incrivelmente poderoso. Porém, isso ainda não era o suficiente, e ele acabou futuramente enfrentando o nosso carecão de capa, onde proporcionou então, com certeza, uma das lutas mais insanas da série e também uma das melhores dos animes e mangás até agora. Nessa luta, basicamente, o Garou simplesmente conseguiu lutar em pé de igualdade contra o Saitama, mas isso se deve ao fato dele ter recebido momentaneamente os poderes de um ser denominado de God. O God proporcionou ao Garou uma forma divina que é conhecida como Garou cósmico. Nesta forma, basicamente, o Garou pode copiar qualquer pessoa e as suas técnicas, e foi com isso que ele copiou a força do Saitama e conseguiu lutar contra ele. A luta dos dois foi tão intensa que simplesmente eles varreram do mapa várias estrelas da galáxia e até mesmo poderiam destruir todos os planetas do sistema solar se eles quisessem. Então, por ele ter feito um contrato com o God, o Garou se tornou um dos seres mais poderosos de One Punch Man por alguns segundos. Porém, ele acabou enfrentando o nosso carecão de capa e perdeu a luta. E agora, em segundo lugar, temos justamente o ser e o vilão mais poderoso da série atualmente, sendo esse o God. O God simplesmente é o vilão mais poderoso de One Punch Man. Ainda não sabemos muito sobre ele e as suas motivações como um vilão. Porém, por ser o responsável por dar os poderes do Garou e também do Imperador Mindingo e muitos outros vilões, ele com certeza deve ter um nível superior. Basicamente, o God é uma criatura humanoide sem rosto que aparentemente não possui sequer uma forma física, sempre então aparecendo na forma de um ser estranho. Como todo mundo sabe, ele pode dar poderes a qualquer pessoa. Basicamente, um simples humano acabou recebendo de seus poderes e se tornou uma ameaça de nível dragão superior, ou seja, com certeza seus poderes vão muito além de dar simples poderes, e além de dar poderes, ele ainda possui cubos espaciais espalhados pelo mundo, onde qualquer pessoa que tocar em seus cubos e fazer um desejo vão ser julgados pelo God, e se eles forem dignos, o desejo que a pessoa fez acabará sendo realizado. Porém, se eles não forem dignos, ao invés do desejo ser realizado, essas pessoas vão acabar perdendo então algo que elas amam muito na vida, ou até mesmo a sua própria vida. Como eu já falei, ainda não temos quase nenhuma informação sobre o God, quais as suas verdadeiras intenções e os seus poderes, mas com certeza ele deve ser um dos seres, se não o ser mais poderoso que já apareceu em One Punch Man. Porém, temos então na nossa primeira posição o carecão de capa, surpreendendo então 0 pessoas, e esse é o Saitamito. O Saitama basicamente é o homem e o ser mais poderoso do universo inteiro, pois apenas com um simples soco ele pode devastar todo um planeta, ou se não destruir até mesmo a própria galáxia. O quão entediante deve ser então acabar com qualquer coisa com apenas um soco. O Saitama basicamente nunca achou ninguém que conseguisse suprir os seus poderes, e por isso ele sempre está em busca de oponentes muito poderosos para que ele possa sentir então a emoção de uma batalha. Mas sinceramente, isso para ele é algo bem difícil, pois ele basicamente pode acabar com qualquer pessoa com apenas um soquinho. As únicas pessoas nessa vida que já garantiram uma batalha digna contra ele foram o Boros e o Garou. Porém, nem mesmo sentindo então uma leve emoção, o Saitama sequer se cansou nesses duelos, onde só estava sendo motivado pela sua raiva, e por isso ele nunca mostrou seu verdadeiro poder até agora na série. E falando em poderes, o Saitama basicamente nunca usou nem 50% dele. Na verdade, seu limitador nunca precisou ser quebrado, possuindo basicamente um potencial de combate infinito, podendo se adaptar a um ser extremamente poderoso em minutos. Seus socos basicamente foram capazes de destruir completamente o planeta de Júpiter e até mesmo quebrar o próprio tempo, onde o Saitama acabou voltando no tempo com apenas um soco. Então, por poder acabar com qualquer um com apenas um soco e ter um poder imensurável, o Saitama com certeza é o ser mais poderoso que já apareceu até agora na história. Mas isso até o nosso queridíssimo King mostrar os seus verdadeiros poderes. Aí sim, ele estaria aqui na nossa primeira posição. E bom, esses então são os personagens mais fortes de One Punch Man. Lembrando que a única pessoa que eu colocaria em primeiro lugar além do Saitama, como eu já falei, seria o King, até porque ele é o
personagem mais forte da série e por isso ele nem mesmo entrou aqui nessa lista, até porque ele quebraria os limites de poderes e a lista ficaria completamente desbalanceada. Esse então foi o meu primeiro vídeo de One Punch Man aqui no canal e obviamente que se vocês querem mais vídeos dessa história maravilhosa, comenta aqui embaixo pra eu saber. E também deixe o seu like, pois assim eu vou entender que você gostou do vídeo. E se você não quer perder sequer um vídeo aqui sobre a história do nosso homem de um soco só, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho, pois assim toda vez que sair um vídeo novo do nosso Carecão de Capa e também de vários outros animes, você nunca vai perder nenhum e basicamente o vídeo vai chegar aí pra vocês. Então desde já eu agradeço por você ter assistido até aqui e até a próxima. Fui!